margem de sobra, eles não têm todas as particularidades de uma UTI Covid, senão já tinham sido preenchidos. Jornal da Xodó. Jornal da Xodó. Você sempre bem informado. 12h22, vamos começar por aqui nossa entrevista. Hoje vamos conversar com Rodrigo Santana Valadares, membro de uma das mais tradicionais famílias na política sergipana. Rodrigo Valadares é deputado estadual e presidente do PTB Sergipe. Na LES, integra a oposição na Assembleia Legislativa e costuma fazer duras críticas ao governo. Benquisto, junto ao Executivo Nacional do seu partido, foi assessor do Ministério de Minas e Energia durante o governo Michel Temer. É com ele que falamos agora, Rodrigo Valadares. Rodrigo, boa tarde para você. Bem-vindo aqui ao nosso Jornal da Xodó. Mari Rodrigues e Eduardo Carvalho. Boa tarde, Mari. Boa tarde, Eduardo. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês, com todos da Xodó. Quero mandar também boa tarde a um querido amigo, Daniel Vilas Boas, sempre muito atencioso conosco, sempre muito solícito em todas as nossas pautas junto à imprensa, né? E dar uma entrevista aqui para a Xodó, uma qual eu me sinto muito à vontade. É um prazer muito grande estar aqui com vocês no dia de hoje. Rodrigo, vamos começar por aqui a entrevista. É impossível começar sem falar da vacina contra a Covid. A gente está vendo que está uma busca contra o tempo mesmo pela vacina, uma cobrança muito grande do governo para o governo federal, cobrança de vacinas ao governo federal. Só que os dados que temos, as informações que temos, é que alguns estados e municípios receberam as doses de vacinas e nem aplicaram ainda. Como é que você avalia esse cenário, Rodrigo? Mário, eu acho que você foi muito feliz, muito pertinente no seu questionamento. A gente vê muitos governadores e prefeitos, né, que tomam medidas extremas, medidas muito autoritárias, e são esses primeiros a criticarem a falta de vacinas, as vacinas não estarem chegando. Mas quando nós observamos o portal da transparência, a gente vê que menos da metade das doses disponibilizadas foram aplicadas. Aqui em Sergipe mesmo, nós fizemos uma cobrança há cerca de 10 dias, nós tínhamos apenas 48% das doses aplicadas. E aí nós fizemos uma cobrança muito forte, Mário, Eduardo, todo o público de Sergipe que nos ouve, e aí chega, né, o governo, toda a máquina do governo, inclusive o próprio governador em grupo de WhatsApp, dizendo que essa era uma recomendação do Ministério da Saúde, que o Ministério da Saúde havia recomendado que guardassem metade das doses para a segunda dose, né? Isso é um absurdo muito grande. Eu provei, mostrei, né, a portaria do Ministério da Saúde, que desde o dia 20 de março não tem mais obrigatoriedade em estocar vacinas para a segunda dose, porque, veja bem, essa questão do estoque era como se não estivesse chegando mais vacina, como se todas as vacinas fossem aquelas disponibilizadas no primeiro momento, e a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que a cada semana novas vacinas vêm chegando. Claro que na velocidade que nós queríamos, né? O nosso desejo, a nossa vontade era que toda a população já estivesse imunizada, mas a cada semana chega a vacina. Então não tem justificativa alguma para o governador estar deliberadamente descumprindo a portaria do Ministério da Saúde, está deliberadamente estocando vacinas, enquanto a população sergipana clama por ser vacinada. Minha mãe, eu estava conversando com ela ontem, né, está abaixo de 60 anos, tem 59, 58, e não conseguiu ainda ser vacinada, e todos nós preocupados, né, que ela consiga ser logo vacinada. E essa situação não é apenas aqui, é toda a população sergipana, toda a população brasileira. E foi por isso, Mário, que eu, né, na sexta-feira, sem ser nessa passada, na anterior, fui ao Ministério Público e protocolei uma representação contra o governador Belivaldo Chagas, para que o Ministério Público apure se existe crime nessa conduta e se ele está deliberadamente descumprindo o normativo do Ministério da Saúde e estocando vacinas. As vacinas são para estarem no braço do povo, imunizando as pessoas e não, né, mofando em estoques do governo do Estado. Rodrigo, em relação à decisão do STF, né, União, Estados e Municípios, o STF passou a ideia de que os três é que são responsáveis. Mas na hora de fazer a cobrança está direcionando apenas para um. Qual é a sua avaliação? Eduardo, eu acho que é no mínimo estranho. No começo da pandemia, todos nós acompanhamos que o próprio STF deu plena autonomia e inferindo, né, de maneira
escancarada a nossa Constituição, o próprio STF foi que disse que quem resolvia a pandemia eram prefeitos e governadores. Tanto é que existe, né, o decreto do governo federal proibindo o lockdown e tem estados que estão em lockdown. Então, o governo federal não tem absolutamente autonomia, né, quase alguma nesses casos. E aí a gente vê que na hora de poderem tomar ação, na hora de poder fazer as medidas que são importantes para a população, é o governo e prefeitura. Mas na hora da cobrança, vem para o governo federal. Isso é no mínimo estranho. Eu acho que a gente só tem como cobrar de uma pessoa se a gente dá autonomia para ela. Imagine que a gente cobrasse, não sei, do diretor de som, aí do programa, a pauta jornalística. A gente sabe que o diretor de som é responsável por dirigir a parte sonoplastia. E a pauta jornalística é com a diretoria de jornalismo. Então, você só tem como cobrar de quem você dá a responsabilidade. Então, o STF vem, a gente está acompanhando, o nosso partido, o PTB, vem sendo muito ativo, muito enérgico em relação a isso. O STF vem fazendo uma política partidária. O STF, infelizmente, vem tomando lado nessa briga. E não é o correto. O STF só tem que ter um lado. É defender a Constituição brasileira e defender a população brasileira. Mas, infelizmente, Eduardo e Mari, não é isso que a gente está observando. Rodrigo, a gente quer pedir um minuto para você, para a gente ir ao intervalo comercial. Na volta, a gente segue com nossa entrevista. Tem muito assunto para a gente falar ainda, pode ser? Perfeito, claro. Só um minuto. Agora, meio-dia e 28, vamos ao intervalo comercial. Estamos conversando com Rodrigo Valadares. Já voltamos e continuamos por aqui nossa entrevista. Você está ouvindo Jornal da Xodó em Rede. Não saia da sintonia. O Jornal da Xodó volta já. Entre no carro. Depois dê a partida. Use o cinto e dê um play na programação da sua rádio. Xodó, a rádio do coração. Boa viagem. Quando bate aquela fominha, você é daqueles que pega o celular e mata logo à vontade? Com o Banese Card, você usa aplicativos de entrega com toda a segurança. Acesse o app ou portal, gere o número do seu cartão virtual e pronto. É só cadastrar no aplicativo que você quiser e fazer o pedido. Banese Card. Tá com tudo, tá na mão, tá na tela do seu celular. Credibilidade na notícia. Xodó FM. Feira completa com preços que ninguém tem. Só no Jomarte Atacado. Confira e encha o carrinho. Flocão de milho Coringa 500 gramas, só R$1,59 o pacote. Leite UHT Betânia 1 litro, só R$3,59 a unidade. Jomarte Atacado. Aqui é mais negócio. Avenida Maranhão 2462. Aracaju. Uma empresa do Grupo Vieira. Deixe o seu dia perfeito. Quer ver só? De manhã você recebe o bom dia mais alegre do rádio. Bom dia! À tarde tem mais música e muita energia positiva. Boa tarde! E à noite, todas as canções que você mais adora. Boa noite! Xodó! O dia todo, a sua melhor companhia. Para que você possa se programar com antecedência e maior segurança, a Energisa informa que necessitará interromper o fornecimento de energia nessa segunda-feira, 19 de abril de 2021, para realizar manutenção e melhoria na rede elétrica nos seguintes locais e horários: município de Aracaju, bairro Santa Maria, ruas Contorno 1, B1, Alexandre Alcino, 4, B4, avenidas Alexandro Alcino, O, Auxiliar 1, Vasco da Gama, das 8h40 às 15h20. Município de Poço Redondo, povoado Bom Jardim, das 12h40 às 19h20. Município de Porto da Folha, povoado Lagoa, das 12h40 às 19h20. Município de Propriá, ruas Gogó da Ema, Dom Juvencio de Brito, das 13h10 às 19h50. Município de São Cristóvão, Estrada do Candeal, das 11h40 às 19h
1920. Travessas DB, E, J, I, ruas A, E, B, F, G, C, N, M, L, H, J e D, das 11h40 às 19h20. Município de São Miguel do Aleixo, povoados Malhada dos Negros, Várzea do Exu, das 12h40 às 19h20. Atenção! Caso haja algum imprevisto ou os serviços sejam concluídos, o fornecimento de energia poderá ser restabelecido antes do horário previsto. Por medida de segurança, sempre considere as instalações elétricas energizadas. A Energisa sabe que a falta de energia gera alguns transtornos, mas pede a compreensão de todos os seus clientes, pois essas são obras fundamentais para melhorar ainda mais a qualidade do fornecimento de energia elétrica. Qualquer dúvida, entre em contato com a Energisa pelo aplicativo Energisa On, pelo site www.energisa.com.br ou ligue para 0800 079 0196. Você está na Rede Xodó de Comunicação, Sistema Integrado de Rádios do Estado de Sergipe. Você está ouvindo Jornal da Xodó em Rede e a maior equipe do rádio jornalismo sergipano. Um novo jeito de fazer radiojornalismo. Ético, transparente, dinâmico, democrático e objetivo. Jornal da Xodó em Rede. Jornal da Xodó em Rede. De volta, 12h33, boa tarde para você. Estamos por aqui no Jornal da Xodó conversando com o deputado estadual Rodrigo Valadares. Eduardo Carvalho, fica à vontade. Rodrigo, você fez um pedido da CPI aqui no estado, né? Por quê? Boa tarde, Eduardo. Na verdade, nós defendemos a criação de uma CPI desde o início das primeiras medidas do governador Belivaldo Chagas. Infelizmente, em conversas com deputados, não temos conseguido à época as assinaturas que a Constituição exige, né? Porque nós precisamos de um terço das assinaturas da casa, ou seja, 8 deputados, para que a gente possa instaurar uma CPI. Então, à época, a gente não conseguiu essas assinaturas, por isso que, infelizmente, não foi para frente, né? Então, adotamos outras medidas de fiscalização do governo do Estado, criamos uma força-tarefa dentro do nosso gabinete para que a gente possa investigar a aplicação das verbas de Covid, que já ensejaram algumas denúncias ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público do Estado e também à Polícia Federal. Infelizmente, ainda não tivemos nenhum resultado dessas denúncias, estamos aguardando os órgãos de controle tomar as providências, mas nós, por falta realmente das assinaturas, que é um requisito constitucional, não conseguimos protocolar ainda a CPI aqui no Estado, e defendo que sejam investigados todos os atos do governador do Estado, dos prefeitos aqui também de Aracaju, mas principalmente do governador, porque o que a gente observa é que o governo do Estado viu um volume de recursos, Eduardo, Mário, todos que me escutam no dia de hoje, o volume de recursos que foi enviado pelo governo federal foi um volume nunca antes visto em Sergipe. A FECOM do governo mostrou que entre recursos enviados, recursos para o combate à Covid, outros recursos, perdão de dívidas, antecipação de recebíveis, quase 13 bilhões de reais foram enviados em 2020. E aí chega o governo, é fake news, que não mandou sim. Essa é a informação que está no portal Transparência. Mas o governador quer deturpar essa informação, dizendo que foi apenas o dinheiro para o Covid. E a informação é muito clara. Houveram diversos tipos de transferências, antecipação de recebíveis, perdão de dívidas, né, compra de insumos, envio de insumos, envio de auxílio aos estados, envio de auxílio emergencial, uma série de recursos que o governo federal enviou. E a gente viu, Eduardo, uma ampliação muito tímida no quadro, né, nas UTIs do Estado. A gente não viu o hospital de campanha do governo do Estado, a gente não viu uma ação mais enérgica no combate, na prevenção ao Covid. A gente não viu uma coisa que a gente está defendendo muito, auxílio às categorias que mais precisam, auxílio aos promotores de eventos, auxílio às pessoas que passam fome. O governo fez apenas um auxílio miserável de R$100. Imagine que hoje um botijão de gás, Eduardo, chega em alguns locais do interior a mais de R$110. E o governo do Estado, recebendo bilhões e bilhões do governo federal, dá um auxílio miserável
a pouquíssimas pessoas. Como é que estão os comerciantes que têm que fechar no toque de recolher, que o governador dá o veneno, mas não dá o remédio? Ele não dá a maneira para as pessoas sobreviverem. Como é que os ambulantes vão sobreviver, os promotores de eventos? Nós entramos, estamos entrando essa semana com um projeto de lei para que tenha auxílio para promotores de eventos. E eu não falo aqui, Eduardo, dos grandes eventos, mega shows, não. São os maquiadores, cerimonialistas, doceiras, fritadeiras, garçons, seguranças, que fazem os pequenos eventos, pequenos aniversários, festas, formaturas, eventos corporativos. Eu quero dizer que a gestão do governo está errada, está erradíssima. A gente não vê o dinheiro chegando na ponta. Eu pergunto a você que está escutando agora, você está vendo esses bilhões enviados pelo governo federal chegando no seu bolso, melhorando a sua vida? O que a gente viu, Eduardo, foi um verdadeiro absurdo. E depois de 7 anos, o governador colocou a folha em dia. Ou seja, depois de 7 anos, em meio a uma pandemia, em meio ao maior colapso que a gente viveu nos últimos 100 anos, o governador não faz o dinheiro chegar na ponta, mas coloca a folha em dia. Que milagre é esse? Que milagre é esse que, ao invés de gastar o dinheiro para combater a pandemia, para ajudar quem mais precisa, para tirar a fome das pessoas que hoje estão passando, e aqui em Aracaju a situação é grave. Quando a gente vai para o interior do estado, para o sertão, para a nossa região centro-sul, a situação é muito pior. E cadê o dinheiro? Eu pergunto a você, faça esse questionamento. Foram bilhões e bilhões enviados pelo governo federal. Não adianta o governo dizer fake news, porque tudo agora é fake news. Tudo que qualquer crítica que você faça aos poderosos, eles jogam a carta do fake news, porque aí parece que não precisa explicar. Mas vai ter que explicar sim. E o que eu quero dizer é que a gestão do governador Belivaldo Chagas é errada. O dinheiro não está chegando à ponta, o dinheiro está sendo pago, está sendo utilizado para pagar despesas administrativas, colocar a folha de funcionários em dia, que é obrigação. Só que no meio de uma pandemia, isso teria que ser feito, mas também mais importante é auxiliar as pessoas que estão precisando, é salvar vidas, é ampliar leitos de UTI, é comprar vacina, é comprar insumos, é fazer tratamento precoce, e a gente não vê isso acontecendo. Rodrigo, a gente vê que folha está sendo paga em dia e a população continua sofrendo. Você falou 13 bilhões de reais, foi isso mesmo? 12,9 bilhões. Bilhões? Aí o governo chega, porque a arrecadação de Sergipe é quase isso. Essas transferências, Eduardo, e aí que eu quero deixar muito claro para toda a população sergipana, estamos no portal de transparência, no portal da Secretaria de Comunicação do governo, e o governador Belivaldo Chagas quer erroneamente deturpar que essas transferências é como se Bolsonaro tivesse pego um saco de dinheiro e entregue a ele. Não é isso. São transferências que, além do dinheiro destinado para o Covid, que foi 1,6 bilhões, que é direto para o Covid. Para o Covid foi quanto o valor? Houveram... Especificamente para a Covid, foi quanto que foi encaminhado? 1,6 bilhões. 1,6 bilhões? Bilhão, né? Bilhão. Exato. Está no portal transparente, está em todas as nossas redes sociais. E aí eu lhe pergunto, esse dinheiro, você está vendo, Eduardo, chegar na ponta, no trabalhador que precisa, você está vendo esse dinheiro ampliando o leito de UTI, comprando respirador. O respirador que a gente viu comprar foi a compra fraudulenta do consórcio Nordeste, onde até hoje o consórcio deve ao governo do estado de Sergipe 5 milhões e o governo parece que não está nem aí. E a gente faz um paralelo, Eduardo. Imagine quando é o cidadão devendo seu IPVA, a mão do Estado como é violenta. Toma o carro, toma a moto, constrange, deixa a pessoa sem locomoção, mas quando é o consórcio do Nordeste, dos seus governadores aliados, dos governadores de esquerda, ele pode dever ao governo do Estado e o governador não está nem aí. E aí a gente sabe, né, meu amigo, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, e o que a gente está vendo. É um governo que é desastroso, está fazendo um combate à pandemia desastrosa, e mais um dado, Eduardo, não fico feliz em dizer isso, mas mais um dado que saiu ontem, também está nas nossas redes sociais. Tudo que eu falo aqui, nós colocamos a público. Sergipe saiu ontem em um levantamento de março desse ano como o terceiro estado com maior desemprego no Brasil agora na pandemia. Então você veja que, além do governador não estar salvando vidas, o governador está nos condenando ao desemprego. Sergipe é o terceiro estado com maior índice de falta de emprego. Não tem emprego, porque o governador está estrangulando os novos empregos. Primeiro é a Bahia,
com 19,8%. Depois Alagoas, 18,6%. E coladinho, Sergipe, com 18,4% de pessoas que não conseguem arrumar emprego. Ô Rodrigo, desde o início dessa discussão da pandemia, a gente percebia aquele binômio, né, que ficaram trabalhando o tempo todo nele. Eu sempre estranhei, né? Saúde e economia, como se uma coisa pudesse sobreviver sem a outra. E aí criaram aqueles, né, CPF, CNPJ. A gente está percebendo que nacionalmente, quem também estava defendendo aquela tese, né, priorize saúde como se não precisasse priorizar a economia, e está todo mundo hoje agora reclamando da economia. Mas não foram decisões que foram tomadas também de maneira equivocada, não se, né? Porque hoje esse cenário está geral, né? O Brasil nós já temos aí 14 milhões de pessoas passando fome, literalmente fome no país, e Sergipe está nessa terceira posição aí, que é uma posição muito preocupante, né, de desemprego, um estado com 2 milhões e 200 mil habitantes. O que é que pode ser feito agora? Eduardo, eu quero deixar aqui um dado para você e abrir apenas um parênteses. Seu questionamento foi extremamente importante. Vida e economia caminham lado a lado. Vida, claro que é prioridade, isso é inegável. As pessoas quererem criar essa falsa dicotomia de quem se preocupa com a economia não se preocupa com a vida. Nossa primeira preocupação sempre é a vida. Sem vida você não tem sentido para nada. Mas a economia caminha lado a lado, porque se você passa fome, se você não tem como subsistir, sustentar sua família, também acarretam doenças, acarretam mortes do mesmo jeito. Quando começou a pandemia, nossa primeira preocupação, com 15 dias decretada a pandemia, nós estávamos distribuindo cestas básicas do meu próprio recurso, álcool em gel, máscara de proteção para famílias carentes em todo o estado de Sergipe. Mas também defendendo sempre que a gente possa sobreviver com segurança, que a gente possa manter o comércio aberto, as lojas abertas com as medidas de segurança. Ninguém aqui está sendo irresponsável de dizer que a doença não existe. Ninguém aqui está sendo irresponsável de dizer que não é grave, é gravíssimo. Eu estou perdendo pessoas muito próximas a mim, mas também sei que tem pessoas muito próximas a mim passando fome, sem conseguir sustentar suas famílias. Porque a gente tem que chegar ao equilíbrio. Vidas e economia caminham lado a lado. A gente tem que proteger a vida sim. Comprar vacina, cadê que o governador, se tivesse preocupado, estava comprando vacina que já pode comprar, não compra? Cadê que o governador não ampliou os leitos de UTI? Cadê que o governador não faz o tratamento precoce, que está salvando vidas? Veja o exemplo de Chapecó. Então, o prefeito agora utilizou o tratamento precoce com a ivermectina, vitamina D, o zinco, a cloroquina e zerou lá as filas para UTI. E aí a gente vê qual a preocupação do governo do estado. É verdadeiramente salvar vidas ou são os bilhões que estão sendo enviados a cada mês devido a essa conduta do governo do estado? E eu quero deixar apenas um dado para você. Angela Merkel é uma das políticas mais competentes da história do mundo. Foi chanceler da Alemanha durante anos e anos e anos. Né? Se eu não me engano, mais de 16 anos, perdão. E ela pediu desculpas em público a toda a população alemã por ter feito o lockdown e por reconhecer que o lockdown é uma política desastrosa, não salva vidas e estrangula a economia. Então, o que nós temos que ter aqui não é porque é muito fácil para o governador. Ele diz, feche o seu comércio, fique você em casa, porque o governador tem aí 2 aposentadorias, tem seu salário, né, ganha aí seus 70 mil por mês. É fácil. É muito fácil. É muito fácil para um político querer mandar você ficar em casa, quando todos nós políticos estávamos em outubro, setembro e novembro do ano passado, na rua fazendo campanha, inclusive o governador, fazendo aglomerações nunca antes vistas em Primordias, colocando mais de 1.000 pessoas dentro de locais de reunião. Então é fácil, e aí eu quero alertar a população sergipana, cobre do seu político, cobre do seu deputado, do seu senador, do seu governador, que se ele está lhe mandando você não se sustentar, ficar em casa, claro, sair se necessário, mas trabalhar é necessário, botar o pão dentro da mesa é necessário. Agora lembre que esse mesmo político estava na rua fazendo campanha, fazendo algazarra, aglomeração para conseguir o seu voto. Então você se questione. Eles estão... E aí todos, não sou só... Não é direita, não é esquerda, não é PT, não é Bolsonaro, todos de A a Z. Todos os políticos estavam na rua pedindo voto. Um político nenhum nesse país tem moral para pedir para o cidadão fechar seu comércio,
fechar sua lojinha e ficar em casa, porque todos eles estão com seu salário garantido. Hoje a oposição em Sergipe, a gente está percebendo dois grupos, né? Um grupo, obviamente, a gente já percebe a sua ascensão, você tem se demonstrado aí um líder na oposição, mesmo que sozinho praticamente, mas você tem o seu perfil, e esse perfil tem colocado você na oposição. Mas também nós temos um outro agrupamento aí, que é liderado aí pelo senador Alessandro Vieira. Um está com muita ênfase em Brasília, né? E a gente está percebendo que os políticos estão muito ávidos por Brasília e às vezes não estão olhando para Sergipe. Como é que vai ficar em 2022? Você pretende em 2022 fazer o que pelo Estado de Sergipe? Você continuará na Assembleia Legislativa, irá à Câmara Federal, ao Senado, ou colocará a cara para o governo do Estado? Eduardo, eu não diria nem esse cidadão que você comentou, Alexandre Vieira, que não diria nem que ele está ávido por Brasília. Ele está ávido pela Globo News, pela Folha de São Paulo, em aparecer no cenário nacional, na mídia nacional. Porque se ele tivesse ávido por Brasília, ele estaria trazendo recursos aqui para o povo de Sergipe, estaria rodando o interior do estado, sabendo as dificuldades, trazendo emendas, verbas, e que a gente vê que é um senador pífio, que traz apenas suas emendas regulares, que todo senador tem direito, mas não busca recursos extras para aliviar o sofrimento da dor sergipana. E está nem aí para o governo, ou para a política de Sergipe. Nunca fez oposição, nunca questionou Edivaldo, ele questionou na eleição, né, o interesse dele meramente eleitoreiro. Por isso que eu não faço parte de nada que ele venha à frente. Uma pena porque o quadro do partido que ele integra, o Cidadania, é um quadro extremamente qualificado. São pessoas de bem, que fazem boa política. A deputada Jorge, um dos melhores deputados que Sergipe já teve, a deputada Kit, o deputado Samuel Carvalho, uma das grandes lideranças da Grande Aracaju, saiu muito fortalecido da eleição de Socorro. O vereador Ricardo Matos está fazendo um excelente trabalho. Vereadora Sheila Galba, que antes mesmo de ser político, já faz um trabalho tão importante, né, com as mulheres com câncer. Então é uma pena que esse time, né, top, tem à frente como seu técnico um técnico de última categoria, né, um político que infelizmente não se preocupa com o nosso estado, se preocupa muito em aparecer na mídia nacional. Hoje mesmo estava nos grupos falando de WhatsApp, uma notícia que ele estava na Globo News, falando de A, de B, de C. Então, é isso que ele quer. Só que não é isso que a gente precisa. A gente não precisa de em Sergipe de um pop-star da Globo. A gente precisa em Sergipe de alguém que traga recursos, que cuide do nosso povo, que faça o combate à política desastrosa que a gente tem aqui no governo do estado, e não que fique dando entrevista para a Globo News, falando besteira, colocando, né, projeto de lei para nos censurar. Ou quem aqui já esqueceu do PL da censura que ele criou? Ele queria monitorar nossas redes sociais e criar uma comissão para dizer o que é verdade e o que não é. Então, é muito complicado, Eduardo. A gente, infelizmente, o Alessandro Vieira, no jogo da oposição, e isso eu converso com diversos políticos aqui que estão, né, soltos, que não estão fazendo parte do bloco do governo, com o Alessandro nada se formará. Mas se o Alessandro sai da frente, se o Alessandro entende o seu papel, que é não é nem de coadjuvante, é de fora desse processo, aí eu digo que a oposição tem grande chance de formar um time competitivo e chegar ao governo do estado. E dentro desse cenário, Rodrigo, se não houver mudança, se eles forem uníssonos na decisão de permanecerem com o Alessandro, como é que você enxerga a oposição em 2022 dentro desse cenário aí que você retratou? Eduardo, complicado, viu? Eu vejo que num cenário com o Alessandro ali de frente é extremamente complicado, mas tudo nas mãos de Deus, né, meu amigo? Vamos aguardar o que é que Deus tem para o nosso estado. Tenho muita esperança, muita fé que algo vai se desenhar, que algo novo vai se desenhar. Eu fui para o sacrifício na eleição passada, candidatei a prefeito de Aracaju, graças a Deus fui extremamente bem votado. Saí de 3 mil votos para deputado estadual para quase 30 para prefeito, né, desbancando forças extremamente tradicionais como o PT. Fiz minha parte, né, praticamente sozinho, como você falou, no bloco eu sozinho. Dei minha parte no sacrifício. Sei que Deus prepara algo para o nosso estado, Deus prepara algo para a nossa cidade. E vamos aguardar. Vamos aguardar que Deus vai mostrar alguma coisa para que a gente possa se libertar desse grupo que há anos domina o nosso estado e
Os índices estão aí, a vida das pessoas estão aí para mostrar que o nosso Estado vem caindo e muito. Rodrigo, a última pergunta, querido, em relação ao que você acabou de colocar. Né? Dentro da oposição, eles estão aí hoje liderados por Alessandro Vieira, né? O que era conhecido aí como G4, com a sua saída ficou G3. Mas a gente está percebendo que o alinhamento vai ser esse. Dentro da situação, algum nome que você poderia optar para caminhar junto para 2022, que não fosse da oposição, mas que está na situação e poderia dar uma reviravolta na sua concepção? Eduardo, não sei porque os nomes já estão postos. Eu acho que se alguém do governo tiver interesse em ser um candidato de oposição, tem que mostrar agora. Porque ninguém vai cair nessa conversa piada, né? E a pessoa chegou lá nos 45 do segundo tempo, não foi coroado, candidato do governador, e aí rompe, aí a população não entende. Porque a população separa o que é projeto político, o que é um projeto em prol da população, o que é simplesmente um projeto de poder. Então, o recado que eu quero dizer aqui, tem pessoas já no governo que já estão com a cova cavada, já estão vendo que vão tomar o balão, mas ainda permanecem ali fiéis por causa dos cargos, por causa dos posicionamentos. Olha, a população cobra. Não acho que a população é burra, que a população é besta, de querer romper nos 45 do segundo tempo, segurar os cargos até o final, para depois dizer que tem um projeto político. As pessoas não vão entender isso. As pessoas vão entender que tem um projeto de poder. Então, é uma dica que eu deixo aqui. Quem do governo quiser fazer frente a este governo, tome as decisões antes. Olha o ministro Eduardo Campos, Eduardo, só para finalizar, quando não concordou mais com os rumos que o PT estava levando ao nosso país, ele rompeu com o governo 2 anos antes da eleição. E ocorreu, né, pela sua força, pelo crescimento que Eduardo estava tendo, dele ter uma candidatura a presidente da República. E foi uma candidatura que, se infelizmente não tivesse acontecido aquele acidente, daria muito trabalho, ninguém sabe se não poderia vencer. Poderia ser o vencedor. Mas a população entende. Por quê? Ele não apresentou um projeto pessoal de poder, ele apresentou um projeto de país. Ele não estava concordando, não foram cargos que amarraram ele. Foi o desejo de transformação, o desejo de mudar a realidade dos povos. Então, a gente vê que hoje, provavelmente, Eduardo, devem surgir 2 chapas, né? O que vai ser... Alessandro, nesse processo, não tem chance nenhuma. A gente conversa, a gente está na rua, Alessandro não tem chance alguma de ser governador do Estado. É um cara ruim, um cara fraco, um cara que está decepcionando a população, não faz política, não sabe fazer política, não mostrou resultado nenhum do seu mandato. Então, Alessandro está fora do jogo. O jogo é entre o governo agora. Eles estão com 2 nomes, né? Pelo menos é o de Rogério, né, que sinalizou que vai ao governo, e Laércio também, semana passada. São os 2 nomes que, pelo menos, que assumiram que vão, né? Qual a sua avaliação, Leandro? Você tem Rogério, você tem o próprio Edivaldo Nogueira, que está extremamente fortalecido. É um nome que eu vejo nas conversas, principalmente nessa última semana, que é um nome de preferência do governador do Estado. Isso aí é de A a Z. Se você conversar com qualquer político, claro que... Seria o nome de Edivaldo Nogueira, né? Todos vão falar nessa franqueza que eu estou falando. Mas eu vejo que hoje, no cenário atual, Edivaldo estaria um pouco à frente dos demais para ser escolhido candidato a governador do Estado. Mas porque ele está com a prefeitura, né? Já é um político consolidado. Né? Foi o próprio Belivaldo que indicou a vice de Edivaldo, então Edivaldo renunciando. Belivaldo vai ter muita força na prefeitura de Aracaju. Eu vejo que o cenário está se desenhando mais para isso agora. Né? Vamos aguardar. Política está mudando. Hoje a gente trabalha com a política líquida. Cada dia muda. Cada dia as coisas vão para um lado, vão para outro. E vamos aguardar. Pelo que eu entendi, Rodrigo, pela sua colocação, viu, Mário? Pela sua leitura, né, da oposição em Sergipe, se continuar do jeito que está, vai dar derrota, né? Pela sua interpretação, do jeito que a oposição está se colocando aqui, né? Se esse quadro permanecer. Não, eu não digo nem oposição, é o que eu venho defendendo. Eu converso muito com os deputados, os próprios deputados de Alexandre. Eu digo, ó, gente, eu converso com tem forças importantes na oposição, com os próprios Valadares, que nós não não estamos no mesmo partido, cada um tem seu modo de pensar. São pessoas extremamente importantes para compor um processo desse. Existem vários nomes. Agora,
É o que eu digo, né? Com o Alessandro aí na linha de frente, empatando o jogo, fica difícil. Fica difícil, né? Rodrigo, muito obrigado, viu, pela sua entrevista, agradecemos do coração, sempre à disposição, viu? Obrigado, Eduardo, obrigado, Mário, prazer muito grande, né? Estar sempre falando aqui com vocês. Obrigado, Daniel, toda a equipe da Rede Xodó, e em especial toda a população sergipana. Peço que sigam nossas redes sociais, no Instagram, Rodrigo Valadares, no Facebook, Rodrigo Valadares, no Twitter, Deputado Rodrigo. Pode ter certeza que é um deputado que estará sempre lutando pelo povo de Sergipe, lutando pela nossa gente, enfrentando os poderosos do aqui do Oeste. Agradeço do fundo do coração, peço que Deus abençoe a todos e conceda uma semana de bênçãos, realizações e livre dessa doença tão terrível, mas que eu sei que temos um Deus maior que vai interceder por todos nós. Obrigado, fundo do coração.